E a imprensa chilena nessa tarde trouxe uma informação muito importante dizendo que o Arangues estaria muito próximo de ir para a Universidade do Chile. Em troca, André Curi levaria Oscar para o Internacional. No videojogo eu quero te falar se isso realmente é verdade, porque o André Curi, que é o empresário do Arangues, veio a público falar sobre essa situação. O staff do Oscar, que é um outro empresário, que é o Juliano Bertolucci, que agencia a carreira do Oscar, também veio falar sobre essa possibilidade trazida pela imprensa chilena. Além disso, também quero te falar sobre o treino que aconteceu nessa tarde na Morada dos Quero-Queros e a apresentação do Internacional depois da derrota por 2-1 contra a equipe do Atlético Mineiro. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, aqui também deixa nos comentários que eu quero te fazer a seguinte pergunta. Tu liberaria o Arangues se, por exemplo, chegasse uma proposta na mesa do Internacional para acontecer uma liberação por parte do Arangues? Tu liberaria? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a tua opinião, tá bom? Mas antes de eu falar exatamente sobre essa situação, eu quero te falar sobre o treino do Internacional que aconteceu nessa tarde na Morada dos Quero-Queros em Alvorada. Primeira atividade do Internacional depois da derrota por 2-1 contra o Atlético Mineiro e o primeiro treino antes do jogo contra o Criciúma neste próximo domingo, 6h30 da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. Na prática, vai ser a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro no Internacional. Lembrando que para esse jogo o técnico Eduardo Cudê não vai contar com Lucas Alário e Wesley. Os dois jogadores tomaram terceiro cartão amarelo e por isso estão de fora do jogo contra o Criciúma. Inclusive não dá para trazer ainda uma tendência de escalação porque é muito incerto ainda o que o técnico Eduardo Cudê deve fazer. Mas uma tendência falando para vocês é que inclusive o Lucas Drummond possa estrear inclusive pela primeira vez nos profissionais na vaga de Lucas Alário, já que é o único centroavante hoje do Internacional à disposição do técnico Eduardo Cudê. Porque o Luca Holanda, que é o Luca que todo mundo conhece, ainda é um jogador que está lesionado e a tendência é que não volte ainda, por exemplo, nesse primeiro momento, tá bom? Mas agora sim eu quero começar a falar para vocês sobre essas informações que foram trazidas lá no Chile. Uma informação trazida pelo jornal ADN de Esportes, que é um jornal lá do Chile. É um jornal que traz diversas informações sobre o futebol chileno. E esse jornal trouxe a matéria com a seguinte frase: aumenta a ilusão. O último movimento para a Laú voltar com Charles Arangues, para trazer de volta Charles Arangues. Para quem não sabe, a Laú, que é a Universidade do Chile, que é um dos times muito tradicionais lá do Chile, é um time que é cria, né? Fez, por exemplo, o Charles Arangues. O Arangues é cria das categorias de base da Universidade do Chile. Inclusive, lá em 2014, quando o Inter contrata ele da própria Laú, da própria Universidade do Chile. Depois disso, ele vai para o Internacional, depois para o Bayer Leverkusen, e depois, agora, como todo mundo bem sabe, ele retorna ao Inter. Mas esse zum de, por exemplo, o Arangues voltar para o Chile e encerrar a carreira na Laú é realmente algo que cada vez mais vem sendo debatido por lá. Porque o Arangues, numa recente entrevista que deu, ele inclusive falou: olha, quando eu encerrar a carreira, eu quero encerrar a carreira na Universidade do Chile. É um time que eu quero encerrar a carreira porque foi o time que eu comecei e logo é o time onde eu quero terminar. Muitos jogadores fazem essa situação, é algo completamente normal. Mas o Arangues é um jogador que tem contrato com o Inter até o meio do ano que vem. Ou seja, o Inter tem ainda um contrato bem seguro com ele. A gente está falando aí de um contrato ainda de 1 ano que o Inter tem. Então, para acontecer uma liberação do Arangues para a Laú, teria que envolver um acordo por parte do Internacional. O Inter teria que topar esta liberação do Arangues. E hoje o Arangues é um cara que é muito usado pelo técnico Eduardo Cudê e o Cudê não teria interesse em, por exemplo, liberar o jogador nesse momento. E segundo a matéria da Denis de Esportes, a informação é que, por exemplo, o empresário do Arangues, que é o André Curi, tentaria fazer esta troca para o Internacional. É o Inter liberar o Arangues de maneira gratuita e aí o André Curi, por exemplo, poderia trazer o Oscar para o Internacional. É isso que diz a matéria do site chileno.
Mas aí eu quero te falar o que que existe de verdade nessa negociação e de por que que isso não pode acontecer. Para começar a situação, o Oscar, ele não é agenciado pelo André Cury. O Oscar, ele é agenciado pelo Juliano Bertolucci, que é um outro empresário brasileiro. Então, o Cury não pode trazer o Oscar para o Internacional. Já está errado esta parte da matéria. A segunda coisa que está errada é sobre o Arangues, porque o André Cury veio a público falar sobre essa situação e ele diz que nesse momento o Arangues não tem possibilidade de deixar o Internacional. A gente sabe que a saída para a Laú até pode acontecer no fim desse ano ou no meio do próximo ano, mas neste momento o Inter não tem interesse em liberar o Charles Arangues. O Inter vai manter pelo menos ele até o fim da temporada ou até o fim do seu contrato. Essa é a ideia do Internacional. E aí, falando sobre o Oscar, o empresário do Oscar, que é o Juliano Bertolucci, já tinha falado sobre essa situação lá em março para o Inter. Quando o Inter foi assinar um pré-contrato com o Vitão, que também é do Juliano Bertolucci, o Juliano Bertolucci deixou muito avisado para o Inter, olha, o Oscar ele não vai voltar para o futebol brasileiro. O Oscar é a quarta opção para ele voltar ao Brasil. Ele tem uma prioridade de ir ou para os Estados Unidos ou para a Arábia Saudita e assinar um contrato de 3 anos com algum desses dois países. E aí, com 36 anos, ele voltaria, né, aí sim ao futebol brasileiro para encerrar a sua carreira, possivelmente no Internacional ou no São Paulo. Ou seja, neste momento, não existe a possibilidade do Oscar voltar para o Inter. O Inter não pensa em ter Oscar novamente nesse momento. O Inter até pensou, foi uma ideia do técnico Eduardo Cudê, inclusive de maneira aberta numa entrevista coletiva, mas já foi deixado muito claro que o Oscar não volta nesse momento ao futebol brasileiro. E o André Cury não teria como mexer nessa situação porque ele nem agencia a carreira do Oscar. Então essa informação trazida pela imprensa chilena não tem como acontecer. A situação do Arangues até pode ser que aconteça, daqui a pouco, né, a Laú chegue com uma proposta para o Internacional, até aí faria sentido para o Inter liberar. Mas, por exemplo, ser um troca-troca, uma negociação de empresário, isso não tem como. Porque o Oscar já definiu que não vai jogar no futebol brasileiro. Né? Pelo menos nesse momento. Só daqui 3 anos, quando ele encerrar a sua carreira. O Oscar vai fazer 32 anos a partir do dia 9 de setembro desse ano. E aí ele quer assinar com um novo clube. E aí daqui 3 anos, quando ele tiver 35 para 36 anos, aí sim ele pensa em voltar ao futebol brasileiro para encerrar a sua carreira. Mas nesse momento ele não tem interesse em fazer isso. Ele não quer voltar ao Brasil, não quer voltar ao holofote. Aí tu pode discutir se ele tá certo ou errado, mas é o desejo dele nesse momento, tá bom? Então essa informação que é trazida pela imprensa chilena não tem como acontecer, porque o André Cury nem pode, ele nem tem esse poder, por exemplo, para trazer o Oscar para o Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ative aqui o sininho de notificações, deixa aqui nos comentários também se tu liberaria ou não o Arangues, e eu volto logo mais com novas informações sobre o Internacional, tá bom? Então, grande abraço, valeu, falou e foi!